para que os irmãos possam entender. Nós estamos numa série de palavras, né? Está aqui a imagem. A série de palavras fala sobre disciplinas espirituais. Então, a gente já está entrando na terceira semana sobre essa série, falando um pouco. Na verdade, a primeira semana eu dei a introdução do que seria, né, uma disciplina espiritual, qual é o benefício dela, o impacto dela, por que nós devemos fazer. Então, você que não veio na primeira semana, lá no canal do YouTube tem a introdução dessa série. Semana passada o Kleber ministrou, ele falou sobre, quem lembra? Poucos irmãos estavam aqui, mas os irmãos que não vieram, lá no canal do YouTube nós temos a segunda mensagem sobre a série de palavras, disciplinas espirituais, e o Kleber falou sobre a palavra, né? O poder da palavra, o impacto da palavra, o quão importante nós precisamos nos aprofundar na palavra. Então está lá no YouTube, assista a mensagem. Por quê, irmãos? A série, ela praticamente, a gente está fazendo, pegando um trajeto, sabe? Dando um caminho, um sentido. Vamos colocar assim, até uma ordem, no sentido de ter uma vida de disciplina espiritual. Então, hoje nós vamos falar sobre um outro tema. Eu quero aproveitar aqui a mensagem do Kleber. Não vou pregar sobre a palavra, mas eu vou falar sobre a meditação que está ligado com a palavra. Então, gostaria que os irmãos abrissem em Salmos 1, verso 1, diz assim: como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, não se assenta na roda dos zombadores. Verso 2: ao contrário, sua satisfação está na lei do Senhor, e nessa lei medita dia e noite. É como árvore plantada à beira das águas correntes, dá fruto no tempo certo, e suas folhas não murcham. Tudo o que ele faz, prospera. Amém? Senhor, abra nossa mente, o nosso coração, Senhor. Que a Tua palavra gere frutos na nossa vida, Senhor. Espírito de Deus que está aqui, que habita em nós, faça essa transformação em cada coração, Senhor. Nos faça compreender, entender, discernir a Tua palavra, Senhor. Por isso nós pedimos, arranca de nós o homem natural, o homem carnal, que não consegue discernir as coisas do Espírito, Pai. Senhor, em nome de Jesus, remova as pedras e os espinhos que atrapalham com que a santa semente gere frutos na vida desse irmão e dessa irmã, Senhor. Nós te pedimos, esteja conosco, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Então, só recapitulando, o Kleber falou sobre a importância da palavra, o benefício da palavra, o que a palavra produz em todas as áreas da nossa vida. Vocês lembram disso? Então, quando nós temos uma prática de leitura de palavra, a Bíblia nos orienta a como ser um bom marido, a como ser uma boa esposa, a como ser um bom cristão, a como viver num mundo praticamente contrário da cultura bíblica. Então, a mensagem que o Kleber trouxe, ela dá essa ênfase, essa importância, e ele falou o quão poderoso é quando nós praticamos a palavra escrita. Lembra? Ele deu o exemplo de Jesus: aqueles que ouvem essa palavra e praticam, está construindo a sua casa sobre a rocha. Vocês lembram disso? Então, a importância da palavra, como diz Tiago, a gente não pode ser apenas ouvinte da mensagem, principalmente praticante da mensagem, porque aqueles que praticam a mensagem, irmãos, se tornam agentes transformadores. Amém? Tanto o praticar no anunciar como no viver. Então, quando nós colocamos em prática a palavra no viver e no agir, né, em prática, anunciando, declarando, liberando palavra, tudo se transforma. Amém, irmão? Mas mesmo a gente sabendo de tudo isso, irmãos, mesmo a gente sabendo de todos os benefícios que a palavra produz na nossa vida, na sua vida, por que às vezes a gente não consegue desfrutar de tudo isso? Por que a gente às vezes tem dificuldade de desfrutar dessa palavra, ao qual é poderosa, ao qual é transformadora? Paulo diz aos Coríntios que o Evangelho é o poder de Deus, o poder que transforma.
Então, se a palavra é tão poderosa assim, irmãos, por que a gente não consegue desfrutar dela? Por que a gente não consegue vivê-la, praticá-la? E aqui eu faço uma pergunta e uma afirmação: porque não meditamos nela. A palavra, muitas vezes, ela não transforma a nossa vida, não transforma os ambientes ao qual estamos, porque nós não meditamos na palavra. Nós não praticamos o ato da meditação. Porque, queridos, não basta ler a Bíblia. Vou repetir: não basta ler a Bíblia. Ter informação sobre a Bíblia até um ateu tem. Quantos conhecem irmãos que não frequentam a igreja, mas conhecem a Bíblia? Quantos conhecem pessoas que não têm uma vida congregacional, mas conhecem a Bíblia, porque leem? Conheço empresários que leem Provérbios quase todos os dias, que leem Salmos quase todos os dias. Empresários que não frequentam uma comunidade, que não têm uma vida de igreja, que não têm uma vida com Deus, mas usam a Bíblia para tirar algo dela. Então, irmãos, não basta apenas ler a Bíblia, porque ter informação da Bíblia não é suficiente. Ter informação do que a Bíblia traz, do que a Bíblia tem, irmão, não é suficiente. Eu não estou dizendo que a palavra não é suficiente. Eu estou falando de algo que nós temos como prática, de uma palavra que nós cremos que é poderosa. Quem crê nisso? Eu creio. Mas se nós não praticarmos essa palavra, se nós não fazemos com que essa palavra se torne vida na nossa vida, não vai ter vida. É isso que nós precisamos entender, igreja. Nós precisamos aprender a praticar a meditação. E a meditação, irmão, não uma meditação vã, mas uma meditação que transforma. Porque o que o salmista diz aqui, igreja? No verso 2, vamos para o verso 1, ele diz: como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios. Então ele está falando assim: olha, a pessoa que não faz isso, ela é feliz, ela é bem-aventurada. Aí ele continua no verso 2 dizendo: olha, pelo contrário, a sua satisfação está na lei do Senhor, e nessa lei ele medita de dia e de noite. Então o salmista está falando assim: olha, como é bem-aventurado, como é feliz aquele que medita nessa lei de dia e de noite. O salmista aqui, irmãos, ele não está falando assim: como é bem-aventurado aquele que abre a caixinha de verso, pega o versículo e lê. Ele não está dizendo aqui como é bem-aventurado aquele que abre a Bíblia e lê, somente lê. Entende? Amém, irmãos? Nós vamos chegar lá, vocês vão compreender o que o seu pastor está dizendo. Porque a palavra, ela foi nos dada para transformar a nossa vida. Ela não foi dada para te informar sobre algo, para dizer apenas sobre algo, mas transformar a nossa vida, irmão. A palavra é transformadora. E a palavra ao qual nós praticamos, ao qual nós temos como nosso manuseio, como nosso manual, como nosso guia, ela é transformadora, ela tem que transformar a nossa vida. E como que ela transforma a nossa vida? Não é na caixinha de verso, não. Quem tem caixinha de verso aqui? Você vai lá no dia, abre o verso e fala assim: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Oh, glória, aleluia. E aí falta no dia, e aí? Entende, irmão? Então nós precisamos fazer com que a palavra gere vida em nós. O texto está dizendo: bem-aventurado é aquele que medita nessa lei de dia e de noite. Não é só o que abre no domingo, não é só o que tem a Bíblia a semana inteira dentro de casa guardada, fechada, semana inteira lá pegando poeira em cima. Não, bem-aventurado é aquele que medita nessa lei de dia e de noite. Amém, irmãos? É isso que o salmista está falando. Eu não estou falando, irmão, de uma meditação oriental. Eu não estou falando para você praticar yoga. Quer que pratique yoga? Não, levante a mão. E tem seus benefícios. Mas eu não estou falando de uma meditação oriental, irmão. Não. É uma meditação bíblica. É uma meditação que transforma.
Até porque, não sei quem aqui fez meditação, a meditação contemporânea oriental, ela nos ensina o quê? A esvaziar a mente. Sim ou não? Quem já fez yoga aqui? Você tem que se esvaziar. Aí você vai lá, cruza as pernas, esvazia a mente. Você tem que você tem que esquecer de tudo que acontece. Esvazia a mente. Não, eu não estou falando dessa meditação. A meditação oriental, ela carrega o ensino de esvaziar a mente, mas a meditação bíblica, ela nos ensina a preencher a mente, e preencher a mente da palavra de Deus. Por isso que nós precisamos, irmãos, ter essa disciplina espiritual na nossa vida, a disciplina da meditação, e não é uma meditação que esvazia, mas é que enche. É uma meditação em cima de algo, baseado em algo. E qual é esse algo? A palavra de Deus. E quando nós temos essa meditação baseada na palavra de Deus, que é poder de Deus, ela transforma a nossa vida. Quem crê nisso? Então você tem que meditar nisso, meditar nessa palavra. Nós temos que meditar nesse livro. Quantos irmãos, quantos crentes praticam a meditação oriental? Que você conhece, vem para você e diz: olha, eu comecei agora a praticar yoga agora, né? Estou fazendo uma meditação aí, sabe? Agora eu aprendi a dominar minha mente, esvaziar minha mente. Agora eu aprendi a dominar as crises internas que eu tenho dentro de mim. Agora eu sei lidar com isso, com aquilo, irmão. Eu não quero esvaziar minha mente, eu quero preencher minha mente. Eu quero que a minha mente seja transformada. Eu quero que o meu eu seja transformado. Eu não quero me desligar desse mundo. Eu quero me tornar um agente transformador nesse mundo. Não, você tem que... Não, sabe? Desliga de tudo. Desliga dos problemas. Desliga das... Não! Deus disse que ainda que nós andamos no vale da sombra da morte, no meio do problema, da adversidade, Ele diz: eu estarei com vocês. Então nós não podemos nos desligar das coisas. Nós temos que nos tornar agente transformador. E a meditação na palavra nos torna essas pessoas, irmãos. Você não tem que esvaziar a mente, você tem que encher sua mente. E não é de porcaria, é da palavra de Deus. E eu não quero aqui desvalorizar a meditação, porque, repito, dos meus momentos de crise que eu tive nessa caminhada, e tive esses dias, o autocontrole, a respiração, tudo isso me ajudou. Mas a mente, irmão, quem teve crise aqui vai saber que a mente, ela continua a milhão. A mente continua pensando, mandando informações negativas. O corpo você controla na respiração. Calma, vai passar. Mas enquanto a sua mente não for preenchida de algo poderoso, os pensamentos ficam ali. Os pensamentos ficam dominando você. Aquela crise não passa, mas quando você começa a trazer palavras, quando você começa a trazer a santa palavra de Deus para a tua mente, dizendo: o Senhor está comigo, eu não estou só, o Senhor está aqui, Senhor. Senhor, não temerei mal algum. E você está ali na crise, você está meditando na palavra, e aí daqui a pouquinho vai embora. Por quê? Porque nós estamos preenchendo a nossa mente da palavra de Deus. E repito, há um benefício em algo? Há. Mas o que vai transformar a nossa mente é a palavra de Deus. É a meditação na palavra de Deus. É a santa escritura de Deus que vai transformar a nossa vida. É a meditação nela. Pode fazer o que for oriental, pode fazer meditação que for, pode fazer o que for, mas isso não é capaz de transformar você. Agora, essa palavra, meditação nessa palavra, é transformadora. Irmãos, nós somos pecadores, nós precisamos, não é saber controlar as nossas crises, é saber que nós precisamos ser transformados.
Eu não quero viver uma vida de crises, sabe, de situações. E tudo bem se isso acontecer a vida inteira, mas eu entendendo que o Senhor está comigo, isso basta. Então eu não quero ser apenas alguém que saiba dominar as coisas externas, não. Eu preciso e quero ser transformado, e a palavra de Deus é capaz de fazer isso. A meditação não pode transformar você. Agora, a palavra de Deus, a meditação nesse livro, ela é transformadora. Quem está entendendo? Repito, irmão, eu não quero viver desligado desse mundo, não. Eu não quero ser alguém que vai esvaziar a mente dos problemas. Esse tipo de meditação não resolve vida de ninguém, não resolve a nossa situação. Esvaziar não resolve. Jesus, ele vai falar sobre um espírito que sai de alguém, e esse espírito sai procurando um lugar limpo. Ele sai vagando, e ele não encontra. O que ele faz? Ele volta. Quando ele volta para o lugar que ele saiu, ele encontra um lugar limpo e vazio. O que a Bíblia diz? Ele volta, ele sai, procura 7 espíritos piores e volta para aquela pessoa, o lugar de onde ele saiu, porque está limpo e vazio. Eu não quero uma mente limpa e vazia, eu quero uma mente transformada e cheia e preenchida da palavra de Deus. Eu quero um coração não limpo, apenas limpo, sabe, de mágoas, de tristezas, de traumas. Não, eu quero um coração transformado e um coração cheio da palavra de Deus. O salmista diz: guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. O nosso coração não tem que se esvaziar, ele tem que se encher, e se encher da palavra de Deus. É isso que transforma a nossa vida. E o que eu quero dizer com isso, irmãos? Não adianta apenas esvaziar a mente. Ela precisa ser preenchida de algo poderoso e transformador, a palavra de Deus. Você pode até ter lido a Bíblia 2 ou 3 vezes por ano. Irmão, isso é maravilhoso. Eu admiro gente assim. 3 vezes no ano li a Bíblia, 3 vezes. Mas a pergunta que você deve se fazer é: quanto dessa leitura transformou a minha vida, a mim? O quanto eu fui transformado por essa leitura? Porque, irmão, sinceramente, é maravilhoso você ser alguém estudado, alguém que conhece todas as coisas, alguém que já leu a Bíblia por diversas vezes. Mas a pergunta que eu estou fazendo essa noite é: o quanto você foi transformado pela leitura que você fez? O quanto a palavra de Deus transformou a sua vida? O quanto dessa leitura te fez um cristão melhor? O quanto dessa leitura mudou a forma de tratar sua esposa ou seu esposo? O quanto dessa leitura te fez entender a importância de ser igreja? O quanto dessa leitura te fez ser mais espiritual? Porque se essas coisas não aconteceu, não foi uma realidade, então a tua leitura foi uma leitura apenas de informação. Amém, irmãos? Leia a Bíblia, leia 3 vezes no ano, 4 vezes, leia. Mas, irmãos, medite no que você está lendo. Porque o que transforma a tua vida não é uma boa leitura, é uma boa meditação. Meditar no que você está lendo. Por isso, repito, somente a leitura não é suficiente. E eu não estou aqui, irmãos, condenando a leitura. Eu não estou aqui dizendo que a leitura não é importante. Entenda isso. Nós precisamos gastar tempo lendo, sim, mas também investir tempo na meditação do que nós estamos lendo. Porque se eu não medito na leitura, eu não vou ser transformado. Se eu não medito no que eu estou lendo, quando eu vou ser transformado? Lembram dos fariseus? Peritos na lei. Interpretavam a lei, ensinavam a lei aos seus discípulos. E o que Jesus vai falar para eles? Abra lá em Mateus 23. Eram homens estudados, eram homens
Irmãos, que dava inveja de sentar e falar sobre a lei, sobre a Torá, porque era o livro que eles tinham. Falar dos profetas, falar dos pais da fé. Aí Jesus vai falar algo poderoso aqui sobre eles. Mateus 23, verso 1 diz assim: então Jesus disse à multidão, olha aí, ele vira para a multidão e para os seus discípulos, e ele diz: os mestres da lei, olha aí, não só os fariseus, os mestres da lei. Os fariseus se assentam na cadeira de Moisés. Era uma cadeira que ficava, e aquela cadeira sentava-se alguém perito na lei para interpretar a Torá. Então eles faziam isso, sentavam na cadeira de Moisés para ensinar. Verso 3, ele diz: obedeçam-lhe, façam tudo o que eles dizem a vocês, mas não façam o que eles fazem, pois não praticam o que pregam. Ou seja, eles recitavam as escrituras, eles ensinavam sobre as escrituras, mas a prática dela, eles falhavam. A prática das escrituras era algo que eles não tinham costume de colocar em prática. Mas falavam bem, ensinavam bem, interpretavam bem, mas a vida, a prática do que se falava não era algo que a gente poderia aplaudi-los. Jesus está dizendo isso para a gente perita na lei, para a gente que conhece a lei, que conhecia a lei. Então, irmãos, não se admirem pelas boas pregações que você está ouvindo. Não se admire se eu sei exegese, se eu sei hermenêutica. Não se admire se eu trago a introdução. Não se admirem por um pregador saber pregar bem. Não se iludam com pregadores de boa exegese. Isso não transforma ninguém. O que vai transformar a nossa vida é se estamos meditando naquilo que estamos aprendendo. Se o que eu estou pregando, eu consigo colocar isso na minha segunda-feira, mesmo com toda a dificuldade nossa, mesmo com toda a luta que a gente tem, é se eu estou me esforçando para colocar em prática. Porque às vezes a gente escuta pessoas falando assim: nossa, eu ouvi uma palavra poderosa essa semana. Irmão, na internet é o que você mais vai ver gente assim. Na internet é o que você mais vai ver a gente perita na lei, estudada, teologia, filosofia, e angiologia, e apocalipsia, e vai tudo que é tia. Então a gente muitas vezes se admira olhando o outro, não pelo que ele é, não pela palavra que ele conhece, a qual pratica, mas sim, só conhece. Tá bom, só me informar tá ótimo. Eu não quero informação, eu quero vida. Quem está entendendo? Façam o que eles falam, mas não fazem o que eles fazem. Gente que sabe falar, gente que conhece todas as escrituras, mas a vida não tem palavra, não tem prática. E mais uma vez eu vou repetir, irmão, eu não estou falando que a leitura das escrituras não é importante. Nós precisamos lembrar o que Deus disse a Josué, capítulo 1, verso 8, antes dele continuar a jornada à terra prometida. Vocês lembram? Abre lá, Josué, depois de Deuteronômio, vai lá. Josué, depois de Deuteronômio, vai lá. Capítulo 1, verso 8. Para mostrar aos irmãos que eu não estou falando que a palavra não é importante. Josué capítulo 1, verso 8, diz assim: não deixe de falar das palavras deste livro da lei, e de meditar nela de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo que nele está escrito. Só então os seus caminhos prosperarão e você será bem sucedido. Irmão, presta atenção. Olha o que Deus está falando. Deus está falando assim: não deixe de falar essas palavras deste livro da lei. Ele diz, de meditar nela de dia e de noite. Aí, vírgula, para quê? Olha o que o texto vai dizer:
para que você cumpra fielmente tudo que nela está escrito. Então olha o que Deus está falando. São 3 coisas: de falar a palavra, porque naquela época a forma de ensinar era falar, declarar, liberar, era a forma de ensino. Então você ensina, mas lembre-se do que você está ensinando, você precisa meditar. Quem está entendendo? Vai para o texto. Falar a palavra deste livro e de meditar. Deus não está separando uma coisa da outra. Deus está falando, você fala, você ensina, mas lembre-se, você precisa meditar nelas de dia e de noite. Você ensina, você fala, mas você medita no que você está falando. Quem está entendendo? E por que eu preciso meditar? E ele diz no texto: para que você cumpra fielmente tudo que nela está escrito. Olha que coisa poderosa, irmão. Então aqui ele está falando que a palavra ela é importante. Mas quando eu medito no que eu li, quando eu estou meditando naquilo que eu estou lendo, declarando, é o que vai me conduzir a aperfeiçoar ao seu cumprimento. Quando eu medito no que eu estou lendo, quando eu medito no que eu estou ensinando. Por exemplo, deixa eu dar um exemplo aqui para a igreja. Quando você lê a palavra, ao qual Deus te diz: não andei ansioso por coisa alguma. Quando você lê essa palavra, o que você tem que fazer? Meditar nela, sim ou não? Então a Bíblia está dizendo: não andei ansioso por coisa alguma. Então eu vou meditar nisso. E como que é a forma de eu meditar? Você vai trazer isso para a tua vida. Você vai dizer assim para você: peraí, a Bíblia está dizendo, não andei, Deus está ensinando, Jesus está falando, os apóstolos estão falando, não andei ansioso por coisa alguma. Ok, deixa eu trazer isso para a minha vida aqui, deixa eu meditar nisso. Será que tem alguma coisa me levando à ansiedade? Será que eu estou vivendo em ansiedade? Será que a falta de dinheiro está me levando à ansiedade? Será que a falta das coisas ao qual eu desejo e quero, ao qual eu planejei, será que isso está afetando a minha vida? Será que isso está impactando a minha vida? Se estiver, ali Deus vai ministrar, o Espírito vai ministrar você. Amém, irmão? Por quê? Porque a palavra está ministrando você. A meditação ministra você. A meditação dá espaço para que o Espírito de Deus fale no seu interior, fale ao teu coração, fale ao teu entendimento, dizendo: ei, por que você está ansioso? Agora imagine uma leitura assim: não andei ansioso por coisa alguma. Tá bom, vou lá para outro texto. E vou para outro texto. E a gente fica pulando a Bíblia. A gente não medita no que a gente lê. Não, irmão, meditar é trazer isso para o teu interior. Medita no que você está lendo, para que aquilo que você está lendo se torne uma realidade na tua vida, se torne uma verdade na tua vida. Amém, irmãos? Não é fazer uma leitura da palavra de Deus. Repita, a palavra é poderosa, mas se ela é poderosa, ela precisa entrar no meu interior, ela precisa penetrar no meu coração. Não é estar na mente, é estar no coração. Quando nós permitimos que a palavra entre no nosso coração, ela nos transforma. E quem pode acessar o nosso coração? A meditação. Quando eu medito nela, ô Senhor, estou no vale, tá difícil, mas Senhor, eu sei que o Senhor disse que o Senhor não estaria sozinho não, Senhor. O Senhor está comigo, me dá força. Ô Senhor, não deixa eu desamparado sozinho não, Senhor. Vamos lá, Senhor, me ajuda, me dá graça. E aquilo vai gerando vida em você. A palavra vai, sabe, trazendo vida. O Espírito vai dando vida. Agora, se a gente faz apenas uma nossa leitura superficial, sem profundidade, sem meditação, irmão, nós nunca vamos ser transformados. Por isso que tem gente anos na igreja, vivendo a mesma vida, e diz: eu li a Bíblia várias vezes. O que importa é que se a Bíblia que você leu está transformando a tua vida. Porque dizer que você tem tantos anos de igreja, leu a Bíblia há tantos anos, mas continua a mesma vida, irmão. É vergonhoso você falar que leu a Bíblia há tanto tempo e ser quem você é ainda.
Então nós precisamos entender de que a palavra é poderosa quando ela é meditada, quando a gente medita nela. Medita nesse livro de dia, de noite. Quando a Bíblia diz, eu preciso fugir da aparência do mal. Então João diz que eu preciso fugir da aparência do mal. Peraí, o que eu estou vivendo no meu dia? Conversa com essa menina aqui, é mal? É, então eu vou... Ter contato com essa pessoa aqui é algo mal que vai... Fazer isso na empresa, isso é mal? Vai dar... É mal. Então quando você deixa a palavra ministrar você por meio da meditação, Deus fala, irmão. Sabe por que tem muita gente procurando profeta para ouvir a voz de Deus? Porque não medita na palavra. Porque se você é alguém que medita na palavra, irmão, Deus, o Espírito de Deus que habita em você, vai falar com você. Quantas pessoas dizem assim para mim, vamos tirar uma palavra? Irmão, para com isso, irmão. Vamos meditar na palavra. Vamos ver o que o Espírito tem a dizer. Vamos ver o que o Espírito tem a trazer. Não, né? Sabe, o Espírito não trabalha na nossa necessidade. O Espírito não trabalha no nosso, sabe, no nosso conhecimento. Quantas visitas eu já fui, não da igreja aqui, mas de alguns irmãos. Tira uma palavra para mim aí. Arrependei-vos, raça de víbora. É chegado o reino de Deus. Não, irmão. Meu irmão, não tem nenhuma palavra de Deus. Não tenho. Mas eu tenho uma palavra que pode transformar a sua vida. A Bíblia. Leia a Bíblia que Deus vai falar com você. A gente fica procurando gente para ouvir a voz de Deus. Irmão, e eu não estou desmerecendo que Deus usa, irmão. Deus usa, Deus tem profetas, Deus tem suas profetisas. E que Deus continue usando pessoas. Irmão, aleluia, mas lembre-se que Deus também pode falar com você. Por que Deus não fala? Porque não medita. Medita na palavra. Medita nas escrituras. Você vai ver Deus usando aquela irmã que você buscava a oração, usando você. Aí ao invés de ser uma profetisa, vai ser duas. Ao invés de ser um profeta, vai ser dois. Ao invés de ser 6 profetas, vai ser 12. Porque multiplicou. Porque agora Deus está falando. Porque nós agora estamos meditando. Só uma igreja usada por Deus. Uma igreja, essa igreja, por mais... não importa o tamanho que seja. Só você... sendo um agente de transformação, aonde você estiver, aonde você for. Você está no ônibus ali, você saiu de casa, fez o seu devocional, a sua disciplina espiritual, você está meditando naquele texto. O Espírito de Deus ministra você, pum! E Ele começa a usar você. Fala com fulano, que senta aí do lado, eu vou usar você. Sabe, quem crê nisso, irmão? Quem crê nisso? Quem sai de casa e fala assim, Senhor, me usa. Senhor, eu quero ser usado nisso, Senhor. Senhor, eu sou mensageiro, como diz o apóstolo Paulo. Eu sou mensageiro de Deus, carrego a mensagem de Deus. Eu preciso clamar ao mundo, como a Bíblia diz. Se reconcilie com Deus. A gente lê esse texto e a gente não tem o desejo e a paixão por isso. A gente lê o texto, nós somos mensageiros de Deus. Aleluia, glória a Deus, sou mensageiro de Deus. Tá, cadê a mensagem? Você fala, Deus, eu quero sua mensagem, eu quero ser seu mensageiro. Deus, eu não quero pregar apenas num púlpito no domingo. Eu quero pregar no ônibus, eu quero pregar na rua, eu quero pregar na calçada, eu quero pregar na escola, na faculdade, eu quero pregar, porque eu sou seu mensageiro, diz as Escrituras. Meditar na palavra, meditar no que você lê, amém, irmãos? Quem está entendendo? Medite nas Escrituras, deixa a palavra transformar você. A meditação, ela transforma. A meditação é como processo de alimentação. Por exemplo, o alimento só na boca alimenta? Se satisfaz? Sim ou não? Não. Satisfaz quando você o quê? Ingere. Quando ele passa pelo processo digestivo, quando o alimento passa pelo processo digestivo, ele entra no estômago, ele satisfaz você. Sim ou não? Sim ou não? Assim é a meditação na palavra. Só a palavra na boca, eu sei. Não, porque eu conheço a Bíblia de capa a capa. Tá, irmão, eu quero saber se ela está lá dentro. Porque não adianta estar aqui na boca e não estar aqui dentro.
Porque o que satisfaz não é o que está aqui na boca, é o que está aqui dentro. A palavra não pode só estar aqui, ela tem que estar aqui. Ela tem que satisfazer você. Ela não tem que ser um autoconhecimento para você se exibir para os outros que você sabe a Bíblia. Mas é algo que as pessoas olham para você e dizem assim: você conhece a Bíblia, mas eu vejo que você é homem e mulher de Deus. Porque o conhecimento que você tem, eu vejo na sua vida. Eu vejo você uma pessoa de Deus. Não pelo que fala, mas pelo que é. As pessoas têm que nos analisar não pelo nosso conhecimento, mas pelo que a gente é, irmão. Quem está entendendo? Pelo que você é, pelo que você está se tornando. Não basta até na boca, tem que estar no estômago. Richard Foster diz no seu livro que quando meditamos, criamos um espaço emocional e espiritual que permite Cristo edificar um santuário interno em nosso coração. Está ali habitando no nosso coração. Ele está ali habitando em nós. Ou seja, a meditação é o que dá acesso ao Espírito de Deus para uma transformação interna na nossa vida. Quem quer ser transformado? De verdade. Medita na palavra, irmão. Medita na palavra. Porque quantas pessoas você conhece que conhecem a Bíblia, mas a vida é a mesma? Não levanta a mão. Você conhece gente assim, irmão? Conhece gente que você senta para conversar, você tem até vergonha de falar de Bíblia, porque você sabe às vezes que você vai tomar uma lavada de Bíblia. Só que você vai olhar para a vida, não tem vida. A palavra está na boca, mas não está no coração. A palavra está aqui, ó, mas não tem vida. Não, irmão, a gente não tem que se envergonhar disso, não. Você pode conhecer pouco da Bíblia, mas o pouco que você conhece está transformando você, está gerando vida em você, está levando você mais próximo de Deus, está fazendo você se aprofundar mais e mais em Deus, amém, irmão? E você vai crescer mais e mais na graça. Uma graça que transforma. Não uma graça que dá informação, mas uma graça que transforma. Porque hoje, sabe por quê, irmão? Eu estava falando para a pastora. Hoje, infelizmente, essa geração é uma geração que valoriza mais o conhecimento. É uma geração, essa geração que a gente vive, ela está mais preocupada no saber de tudo. Já conversou com gente que quer falar de tudo? Você conversa com ela sabe de tudo, ele sabe de tudo, mas não tem vida no que sabe. Então para mim não importa o que você sabe, é o que se você sabe está transformando você. Se o que você sabe da palavra de Deus está gerando vida em você, é isso que importa para mim. É uma geração que o conhecimento está acima da transformação. Não, o conhecimento não está acima da transformação, irmão. Eu não quero ser alguém inteligente, eu quero ser um transformador e ser transformado pela palavra, amém, irmão? Eu não quero ser alguém conhecido pelos meus amigos porque eu sei falar de tudo, não. Eu quero ser conhecido porque vão ver o homem de Deus e a mulher de Deus que nós somos. Porque a palavra está gerando vida. E por que está gerando vida? Porque tem meditação. E aqui eu vou para o final. A felicidade, diz o texto, não está em saber tudo. É se tudo que vocês sabem está gerando vida em você. Felicidade não é em saber tudo. Felicidade de verdade é aquilo que vocês têm, aquilo que você possui, está transformando você. Isso é verdadeira felicidade. O pouco que você sabe está transformando você. E é isso que o Salmos 1 está dizendo. Vamos lá para o texto. Ele diz: como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta à roda dos zombadores. Ao contrário, a sua satisfação está na lei do Senhor, e nessa lei ele medita de dia e de noite. Olha o que o salmista está falando. Bem-aventurado. Bem-aventurado, irmão, é aquele que tem a lei do Senhor e medita nela de dia e de noite. Ele está dizendo, esse que é bem-aventurado, ele é como árvore plantada à beira das águas correntes. Aquela árvore, sabe, que está plantada, aquela água corrente limpa, passando, alimentando, dando vida.
Ele está dizendo, bem-aventurado é esse que tem a lei e medita nela. Não adianta você ter Bíblia em casa se você não medita. Eu tenho a lei, mas eu não medito nela. É isso aí, Gabi, amém? Meditar. Medita, irmão, porque é a meditação que nos vai tornar essa árvore plantada à beira de águas correntes. E o que vai acontecer? Vai dar fruto no tempo certo. Vai dar fruto, irmão. Vai ter fruto. Vai ter vida de Deus em você. Porque você é alguém que tem a lei e medita nela. E Deus planta você naquele lugar, alimenta você, diz assim, aqui você vai dar fruto. Senhor, mas esse lugar é difícil, mas é aqui que você vai dar fruto. Por quê? Porque você é alguém que tem a lei e medita nela. E Deus planta onde Ele quer. Aonde Ele quer dar vida, Ele está dizendo, olha, você que tem a lei e medita nela, é como essa árvore. Vai dar fruto no tempo certo. E o que vai acontecer? As suas folhas não vão murchar. Ou seja, sabe, aquela crente que tem a lei e medita nela, que é alimentado pela água corrente, que é a vida de Deus nela. Por mais que tenha adversidade, dificuldade, tribulação, é alguém que as folhas não murcham, ou seja, é alguém que não é impactado, é alguém que não se desfalece, é alguém que não vive desanimado, é alguém que não vive cabisbaixo. Por quê? Porque a água de Deus está alimentando essa árvore, as folhas não murcham, está sempre se renovando. É alguém que tem sempre vida, é alguém que tem uma vida frutífera. Aí ele finaliza o texto dizendo, e tudo que essa árvore fizer prosperará. Vamos fazer aqui uma vírgula, porque talvez você disse assim, não pastor, peraí, a minha vida, a minha caminhada, nem tudo deu certo. Teve caminho que eu dei uma retrocedida, caminho que eu avancei, irmão. Não é isso que o texto está dizendo, tudo no sentido aqui. Irmão, não está falando que às vezes, sabe, tudo na sua vida vai dar certo, porque nem tudo vai dar certo, amém? É a maneira de Deus trabalhar. E ter uma vida próspera, irmão, não é possuir bem, mas é ser o que Deus quer que você seja, é fazer o que Deus chamou você para fazer. Então, irmão, que nessa noite a gente possa permitir que a palavra não traga apenas conhecimento para você, que essa mensagem não seja apenas mais uma mensagem de conhecimento para você, mas uma mensagem que vai fazer você meditar dia e noite na palavra de Deus. E você vai sair daqui permitindo que essa palavra que nós temos gere vida em você, transforme você naquilo que Deus quer que você seja. Então o meu conselho a vocês, irmão, faça como Jesus. Tenha um tempo de meditação. Se retire para orar, se retire para meditar, se retire a ter um tempo com Deus, um tempo nas Escrituras. Invista tempo com a Bíblia, mas invista tempo meditando no que você leu. O que você leu hoje? Vou fazer uma pergunta aqui. Quantos leram a Bíblia essa semana? Está levantando a mão, parabéns, você é corajoso, hein? É uma pergunta para você refletir. Quantos dias da semana, né? Segunda, terça, quarta, quinta, todo ruim, 7 dias, hoje. Será que você é um crente que só abriu a Bíblia aqui, agora? O pior, nem a Bíblia trouxe. O pior, nem a Bíblia tem. E a desculpa é, eu tenho no celular. Não. Medita nesse livro, de dia e de noite. Celular distrai. Celular tem aquelas mensagens, mas eu coloco no modo avião. Para de mentir, irmão. O diabo quer que você acredite nisso. O diabo o celular, ele vai te impulsionar a mexer nele. Eu falo experiência própria, irmão. A pastora está aqui de testemunha. Às vezes ela está estudando ali e quer mexer no celular. Dá uma mexidinha. Então, muitas das minhas... Deus fala muito comigo assim, quando eu falo para a pastora, né? Quando eu estou ali estudando e eu vou varrer a casa.
Quem aqui é assim? Eu vou lavar a louça. Eu vou fazer alguma coisa. Eu estou ali meditando no texto que eu li. Eu prefiro... Eu tenho um comentário bíblico, né? Que me ajuda bastante. Mas eu prefiro evitar os comentários. Prefiro evitar o Google. Prefiro evitar todas essas coisas. Então, eu pego aquele texto. Claro, me aprofundo no texto para não falar besteira. E eu vou deixar que aquela palavra que eu estou lendo, eu medite nela. E ela fale comigo. Então, irmãos, não adianta você só ter uma Bíblia, irmão. Medita nela. Medita nesse livro. Deixa ele transformar você. Amém, irmão? Deixa o Espírito de Deus ministrar o seu coração. Vai lavar a louça. Leu a Bíblia. Tem gente que diz assim: eu não tenho tempo para ler a Bíblia. Tem sim, irmão. O que você faz? Vou dar uma dica para você. Você não tem muito tempo? Minha esposa está aqui. Minha esposa tem filho. A Tainá também. Imagina a correria. A Gisele, que tem filho pequeno. A irmã lá no fundo também com filho pequeno. Às vezes o marido não ajuda, né? Aqui, graças a Deus, o marido ajuda. Amém, mulher? Amém, mulherada? Clebinho estava reclamando ontem que teve que limpar a casa todinha. A Tainá foi dormir. Segura as crianças aí, limpa a casa, se vira. Eu vou dormir. É isso aí, irmão. Então, não existe desculpa. Lê o texto. Vai cuidar da criança, medita no texto. Vai fazer as coisas de casa, medita no texto. Vai para a rua, vai no mercado, vai trabalhar, medita no texto. Deixa aquele texto trabalhar seu coração, a sua mente. Por que a gente vai fazer agora um plano de leitura? Não é porque a gente quer ler a Bíblia um ano. Tanto que a gente colocou uns salmos para a gente ler por último. Por quê? Porque imagine você lendo Levítico ou Número. Imagine você lendo Número e você fala: o que eu vou meditar nisso aqui, Jesus amado? E fulano é da descendência de Ciclano e Beltrano. Ô meu Jesus. Então a gente colocou uns salmos para você ler e meditar no salmo. Então a gente colocou provérbios para quê? Para você meditar naquilo. Porque vai ter livro como Números. Que é difícil, irmão. Quem passar por Números, lê a Bíblia fácil. Amém? Então nós estamos fazendo isso não para ler a Bíblia toda em um ano, mas para que nós possamos gerar o hábito da disciplina espiritual, da meditação. Eu falo para o Neto, tem palavra que eu recebo de Deus que eu não ministro. Porque às vezes Deus está falando comigo. Quem aqui já sentiu assim? Porque tem gente que é assim: nossa, eu sonhei com uma palavra hoje. Deus está mandando falar para alguém. Não, medita nisso. Deus quer falar com você. Nossa, hoje o irmão poderia estar aqui hoje. Deus ia falar com ele. Não, Deus está falando com você. Então medita você. Nossa, eu tenho uma palavra que eu recebi de Deus. Se Deus te deu, medita nela primeiro antes de falar para as pessoas. Quem está entendendo? Medita na palavra. Depois que você meditar, o Espírito vai falar assim: eu te dei ela para dizer a alguém, para falar a alguém, para ministrar a alguém. Libera. E o Espírito vai falar com você. Quem crê nisso? Meditação é o nosso desafio da semana. Amém, irmãos? Por que a gente faz a reunião de casa em casa com a mensagem que a gente ministra no domingo? Essa era uma prática dos puritanos. Estudando, não sei se já estudou. Os puritanos, o pastor pregava no domingo. Os puritanos trabalhavam aquela semana com a família toda. Então os cultos domésticos, o pai não trazia uma palavra nova. Meditava na palavra que foi ministrada na igreja. Quando ele se reunia com os irmãos, eles discutiam a palavra que era ministrada na igreja. Então não é uma metodologia qualquer, é algo transformador. Então que nós possamos compreender e entender de que só ler a palavra não é suficiente. Medita nela de dia e de noite. Amém, irmãos? Vamos ficar de pé, vamos orar?